Buenas, estradeiros e estradeiras, sejam todos muito bem-vindos ao 42º episódio do Na Estrada Podcast. Eu sou o Fabrício Marques, agrônomo, consultor e palestrante, e ajudo consultores do agro em início de carreira. Se tu quer entender um pouco mais sobre a rotina de quem leva a vida na estrada, o dia a dia da consultoria, o relacionamento com o cliente, a postura e a atitude do consultor nas visitas, como nascem as ideias que dão origem às empresas e como essas empresas cresceram e consolidaram suas marcas no mercado. Mas se acima de tudo quer entender um pouco mais sobre a vida e a história das pessoas que estão por trás dessas marcas e dessas ideias, então definitivamente tu estás no lugar certo, porque é justamente sobre isso que a gente conversa por aqui. O nosso convidado de hoje, pessoal, é importado. Esse é o primeiro convidado que vem de fora e veio longe, veio lá de Goiânia participar conosco aí. E eu confesso para vocês que a gente se conheceu algumas horas atrás. Nos conversávamos pela internet, um assíduo ouvinte do nosso podcast aí, um entusiasta também do agro e dessa questão, né, de difusão de conhecimento também, em detalhes, daqui a pouco vocês já vão conhecê-lo. Mas a gente trocando ideias justamente aí pela internet, né, por ele acompanhar alguns episódios, surgiu a possibilidade da gente gravar junto, porque ele estava em viagem para o sul do Brasil e a gente acabou encaixando, né, aproveitando essa vinda dele aí para o extremo sul do país e tendo a oportunidade de receber ele hoje aqui no nosso estúdio, no nosso podcast, dividindo essa mesa comigo, esse episódio com vocês aí de casa. O convidado tem algumas formações, tem 3 engenharias, 2 especializações europeias, mais de 20 anos de experiência, há 10 anos mais especificamente focando no agronegócio, e vai ser uma satisfação poder conhecer um pouco mais da trajetória, da história dele. Eu estou falando do Pedro Provazio, recente amigo, mais recente amigo da gente aí. E Pedro, é uma satisfação ter a oportunidade de te receber aqui na nossa casa, no nosso podcast. Tu pegou a estrada para veio longe na estrada para estar conosco, literalmente na estrada, né? Um pouco pelo ar, um pouco por terra. É isso aí. Mas está conosco aqui, então é uma satisfação poder, como eu disse na abertura, né, conhecer um pouco mais da tua história, da tua trajetória e a gente estreitar esses laços de relacionamento. Hoje à tarde tivemos uma reunião aí com possibilidade de outros negócios, né? Com uma empresa que inclusive é patrocinadora aqui do nosso podcast também. E eu fico feliz de ter feito essa ponte e que prospere essas ideias que a gente teve hoje à tarde, que vocês tiveram a oportunidade de vislumbrar possíveis negócios em conjunto e que a gente consiga trazer mais soluções para o mercado e principalmente para o nosso agro. Então é uma satisfação bastante grande contar com a tua presença aqui. Eu vou te passar a palavra nesse primeiro momento, mais para que tu dê uma boa noite, pessoal de casa. Depois tu guarda as apresentações, que eu simplifiquei a tua apresentação hoje para deixar que tu conte, né? Mas nesse primeiro momento mais é para dar uma boa noite para a turma de casa mesmo aí, e eu tenho algumas considerações a fazer na sequência, daí depois Ótimo. Eu faço as considerações e a gente começa efetivamente o episódio, tá bem? Seja muito bem-vindo, a palavra está contigo aí. Fabrício, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui na estrada, literalmente, como você disse, a gente veio por ar, depois pegamos a estrada aqui, é o nosso dia a dia. Vai ser ótimo bater um papo, conversar com todos os ouvintes que estão acompanhando conosco essa noite. E temos muita coisa para conversar, né? Assim espero, né? É isso. Não, mas com certeza pelo pouco / muito que a gente já conversou nessas poucas horas que a gente está junto durante essa tarde aí, com certeza o podcast vai ser curto, né? Eu não tenho a mínima dúvida que essa 1h30 que a gente tem de tempo para falar aí vai ser bastante escasso. Tanto que a gente combinou de ir fazer um jantar juntos Exato. Depois aí para continuar conversando, porque com certeza tem bastante assunto aí para a gente aproveitar. Dando boa noite, pessoal de casa, eu vejo que já tem gente conosco aqui. Jorge André Fernandes, Soldinei Rosa Marques, o pai como sempre conosco aí, boa noite, velho, obrigado pela presença. Agradeço profundamente quem já está ao vivo conosco, quem é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perderem os próximos episódios. E pessoal, derretam o dedo no like aí, mete o dedo no like para o YouTube entregar essa live para mais pessoas e fiquem à vontade para interagir. O objetivo da gente fazer um episódio ao vivo é justamente para essa possibilidade de nós termos
alguma relação mais direta, né? Alguma troca de experiências em tempo real. Então, fiquem à vontade, que essas interações, sempre que tem alguma questão mais relevante, eu vou acompanhando o chat ao longo do episódio inteiro, sempre que tem alguma questão mais relevante, a gente joga a pergunta ou o comentário na tela e interage mais diretamente com vocês. Então, sintam-se à vontade. Feito isso, eu preciso agora agradecer os nossos parceiros patrocinadores que estão dando vida longa a esse programa, a esse podcast. Eu estou falando de Agropecuária Canoa Mirim, Tecnologia, História e Evolução, da BASF e o seu escudo verde para a cultura da soja, assim como suas ferramentas tecnológicas para a cultura do arroz, o sistema Clearfield e o Provisia, da FAD Sementes, 40 anos de excelência em sementes e grãos, da Gebras, Grupo de Energia do Brasil, Gebras Gestão de Energia, KP Bombas, há mais de 90 anos criando soluções em bombas de irrigação e drenagem, e a WR Agro, especialistas em gestão de água no campo. A todos e a cada um de vocês, o nosso mais profundo e sincero agradecimento. Estamos juntos, pessoal, estamos juntos nessa estrada. Muito obrigado pela confiança. Pedro, agora sim, feita a saudação do pessoal de casa, os agradecimentos aos nossos parceiros patrocinadores, podemos efetivamente começar a nossa conversa. Vamos lá. E como tu bem já me ouviu falar em outros episódios aí, eu acredito sinceramente que pessoas se conectam com pessoas e não com marcas, e por mais que o objetivo seja a gente falar sobre a tua carreira, sobre a tua empresa, sobre os negócios, tua formação profissional, enfim, é fundamental que a gente fale sobre a pessoa que está por trás do profissional e por trás da marca, né? Acima de tudo. E eu vou te solicitar que a gente volte um pouco no tempo aí, fale um pouco sobre, inclusive, as tuas origens, né? Parte de infância, como é que foi, o início da adolescência, antes mesmo da tomada de decisão de que curso fazer, de que carreira seguir. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é justamente focada nisso, né? Quem é o Pedro? Conta pra gente aí. Excelente, vamos lá. Eu tenho uma história familiar já muito pautada nessa questão do deslocamento, né? De viver de fato na estrada. Uhum. Sou descendente de famílias italiana e portuguesa. Então, por lado do meu pai, o pessoal veio de Portugal, fugido das guerras. Já do lado da minha mãe, o pessoal veio da Itália buscar uma vida nova, principalmente no campo, né? Ambas famílias chegaram no Brasil por São Paulo e meus pais se encontraram, se conheceram lá em Goiás. Uhum. Então, por histórico familiar, já é tradição, enfim, romper fronteiras nesse Brasil. Quando eu comecei a estudar, foi em Goiânia, então sou natural de Goiânia. Foi uma escola muito tradicional. Naquela época, as turmas eram bem maiores do que atualmente, né? Uhum. Atualmente as escolas estão ali com poucos alunos, então desde cedo aí tive a oportunidade de fazer várias amizades. Concordo 100% quando você fala que o mundo, né, os negócios, ele, afinal de contas, é sobre pessoas. Uhum. Né? A minha aptidão pela engenharia não foi algo que eu tive percepção desde cedo. Né? Na escola eu tinha uma certa facilidade com os números. Eu era bom ali na tabuada. Né? Meu pai, ele atuou aí na área do direito, né? Uhum. Minha mãe também acabou indo pela área do direito, depois cuidando muito mais da nossa família. E foram nessas duas pessoas onde eu criei as minhas bases, meus valores, né? Então, meu pai, um exemplo de humildade e disciplina. Minha mãe, um exemplo de dedicação ao próximo, né? E a questão do capricho, que eu acho que é algo que a gente também pode falar muito, né? Hoje, como esse cuidado com o outro, esse capricho na hora de entregar o seu serviço, sua solução, como que isso conta e diferencia um profissional, né? Então, essas aí são as minhas origens. Show de bola. E eu vi que no release que tu me mandou, né, teve um período da vida aí no Paraná, acabou se formando em São Paulo depois, tu acabou de relatar que nasceu em Goiânia e começou os estudos, né, o estudo mais de base, ainda em Goiânia. E como é que foi
se eu não me engano, pelo que eu ouvi na conversa hoje de tarde, tu acabou indo para o Paraná já atuando profissionalmente, né? Então São Paulo vem antes do Paraná. Exato, Eu tive a oportunidade de entrar no meu primeiro curso de formação, foi em Engenharia Elétrica, em Goiânia, na escola da UFG, né? E de lá, para a entrada no mercado, eu vivenciei alguns desafios. A grande motivação, Fabrício, para eu começar o curso de Engenharia Elétrica foi por conta do boom das telecoms. Então ali, nos anos 2000 a 2005, estava explodindo a tecnologia das telecoms, né? Até antes era muito raro você ver algum celular, era muito mais a linha telefônica, aquela internet de escada, né? Sim, sim. Então, na minha família eu não tenho muitas referências na engenharia, mas a minha prima, ela é uma das referências em quem eu me espelho muito. E ela falou, Pedro, vai ter um boom das telecoms, tenta um curso mais nessa linha, né? E o curso mais próximo de Goiânia na área de telecoms era em Brasília, na UNB. Bom, naquela altura, eu falei, já que eu vou sair de Goiás, deixa eu tentar ir para o lugar mais longe possível, né? Para tentar romper barreiras e buscar conhecimento fora. Eu tentei nessa primeira empreitada, Fabrício, estudar em Florianópolis. Então, eu me capacitei aí em tentar passar no vestibular na UFSC. Coincidia a data no vestibular de UFSC, Unicamp, UFG. Então chegou ali nos 45 minutos do segundo tempo, eu tive que decidir qual que vai ser a prova que eu vou fazer. Todas engenharia elétrica. Acabou que eu optei por ficar em Goiânia mesmo. Então minha graduação se dá ali em Goiânia. Minha saída para o mercado, ela aconteceu já num cenário em que o Brasil estava vivendo um boom da construção civil, porque a telecom, de fato, eu acabei perdendo o bonde, foi muito mais rápido do que o previsto. Também é uma disciplina que eu não gostei tanto, depois explicar os motivos. Sim. E aí, quando eu saí do mercado, o que estava muito aquecido era o consumo de energia. Então, estava naquela fase do preço alto das commodities, né? 2008, aquele boom, então a economia acelerada. E aí eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o fornecimento de solução de energia para os consumidores. Como o boom da construção civil veio junto, já na sequência eu comecei o curso de engenharia civil, né? Então foram ali 5 anos, de 2005 a 2010 na elétrica, depois de 2010 a 2015 na construção, na engenharia civil. Mas daí tu já estava atuando no mercado de trabalho. Tava, daqui a pouco a gente entra no detalhe. Sim. E foi nesse momento, depois da conclusão da engenharia civil, que eu desci para o Paraná, ali por volta de 2016, e fiquei até mais ou menos na época da pandemia, 2018 para 2019. Mas tem outra engenharia aí, né? Tem outra que aí São foi... 3 formações de engenheiro. Foi a engenharia de segurança do trabalho. Outra especialização muito útil, né? Basicamente, eu acabei focando muito a minha atuação no setor elétrico. Então, a engenharia civil, a engenharia de segurança do trabalho veio como habilitações acessórias, né? Que acabou dando clareza, ainda mais eu que tive a oportunidade de empreender, de entender como delegar, como exigir, qual que é a importância disso, né? No dia a dia. Confesso que essa inspiração em buscar conhecimento veio muito do meu pai. Meu pai, a família dele toda de professores, e ele foi para a área do direito, né? Passou muito bem no vestibular. Depois, quando foi para o concurso, passou em primeiro lugar no primeiro concurso dele, segundo lugar no concurso dele. E aí, o que ele deixou bastante de legado para mim foi isso: Pedro, conhecimento e dedicação sempre em primeiro lugar. Aí não à toa acabei estudando esse tempo todo, mas depois foi muito chão aí também empreendendo. E a gente não para nunca, né? A gente falava agora mais cedo aí ao longo da tarde, tanto na reunião quanto agora há pouco no saguão do hotel ali, sobre a importância dessa parte, né, da difusão de conhecimento e da gente estar permanentemente em modo aprendiz, digamos assim, né? Porque isso é ainda mais nesse tipo de situação mais tecnológica, onde
as atualizações são full time, né? É muito rápido o que acontece, que nem tu falou aí das telecoms que perdeu o time muito rapidamente, tudo muda muito rápido em questão tecnológica, né? Então é inevitável que a gente se mantenha sempre nesse processo, e é fundamental também esse modo de eterno aprendiz, até para a gente demonstrar um pouco de humildade aí, sabe? Ter consciência que a gente sabe muito pouco do que acha que sabe, né? E que nunca vai estar de fato totalmente pronto. Mas vamos voltar um pouco à história. A gente já deu um panorama geral, que eu acho que é importante até para contextualizar o pessoal de casa, porque na abertura eu não falei exatamente as tuas formações de propósito dessa vez, né? Eu geralmente falo na abertura, já dou um spoiler do que o convidado é. Mas assim, ó, uma questão que eu sempre gosto de entender, Pedro, e que às vezes já no começo da conversa eu consigo identificar, e outras vezes eu tenho que direcionar a comunicação ou fazer uma pergunta específica sobre as questões motivacionais, né? Sempre que eu trago esse tema, no começo eu observava a fala do convidado, tentando entender o porquê que ele tinha se direcionado para tal caminho, seja de formação, seja de atuação profissional. E depois comecei a fazer algumas perguntas mais diretas, né? E eu fui percebendo aí que alguns, cara, literalmente desde criança tinham certeza que iam ser determinada coisa na vida, e foram. Outros foram observando tendências, que nem tu falou aí. Outros foram observando o movimento da grande maioria dos colegas e todo mundo indo por um caminho. Cara, se eu for para lá também eu vou ser mais um, então eu vou para outro lado. Enfim, as motivações, os motivos são inúmeros. Mas no teu caso especificamente aí, tu falou que tinha um pouco de facilidade com números, sabia a tabuada de cor. Mas o que tu diria que foi teu grande motivador, assim, que te direcionou de fato para a área das engenharias, né, e mais a parte elétrica mais especificamente? De fato, como eu não tinha nem muitas referências na família, foram as facilidades ali com os números, e depois você vai, de fato, tendo oportunidade de fazer um estágio ali, conhecer um pouquinho mais das disciplinas e das competências na faculdade. E eu gostei muito da área da distribuição de energia elétrica. Então, o setor elétrico, como a gente conhece hoje, é composto basicamente por 4 grandes áreas de atuação. Então, a geração de energia é uma delas. Depois tem a transmissão e distribuição dessa energia gerada. Depois tem a comercialização e o consumo em si, né? Eu acabei tomando gosto muito pela distribuição de energia no começo. Tive oportunidade de estagiar na CELG, ainda no começo do curso, né? E lá tinha um programa que era o Luz para Todos, que é realmente a universalização do acesso da energia para o produtor rural. Então aí começa o meu vínculo com o campo e a atuação com foco em universalizar o acesso à energia. Quando eu saí da minha formação, comecei a trabalhar como freelancer, fazendo muitos projetos, né? E aí chegou o momento de virada de chave. Montei a minha empresa e foi em um projeto específico que eu fiz para um assentamento lá em Goiás, o assentamento Alírio Correia, que aconteceu o que eu digo que é um chamado, sabe, Fabrício? A gente fazia as famosas OSs, né? Ordens de serviço. Então chegava para a gente lá a ordem de serviço para o Alírio Correia. Fazer um projeto de energia para levar energia elétrica para 89 famílias, que já vivia há 7 anos sem energia. Beleza, desloquei uma equipe para lá, a gente começou a fazer esse projeto. E numa tarde, a gente trabalhando no ar-condicionado, confortável, num lugar assim, toca o interfone e fala: Pedro, o Jesus quer falar contigo. Ué, chegou, voltou finalmente. Aí eu falei: ó, Jesus não precisa ter hora marcada, né? Eu não estava esperando, mas, por favor, pode falar aí para a gente poder bater o papo. E chegou um senhor muito suado, e a gente via que ele estava já assim, desgastado mesmo de uma longa jornada. Ele falou: Pedro, eu vim lá de Nova Crixás, então assim, quase 400 quilômetros de viagem, Fabrício, pegando carona, chegou na CELG e falou: olha, tem um projeto para levar energia lá para a minha comunidade, para o meu assentamento, que é o Alírio Correia. Quem que está fazendo isso? Bom, falaram que era a nossa empresa, né? E ele foi até a empresa para pedir orientações, como é que está esse procedimento e tudo mais, né?
E eu digo que aí foi um chamado, Fabrício, porque são muitas coincidências neste relato, né, nessa vivência. O Jesus falou, Pedro, são 7 anos, a gente precisa dessa energia o quanto antes, eu preciso que você dê uma atenção especial. Eu falei, tá bom, entendi. Vou fazer o seguinte, vamos juntos amanhã lá para o assentamento? Ele falou, vamos para lá. Chego lá, a gente não tem noção, Fabrício, da realidade. Muitas das pessoas não têm noção da realidade desse Brasil profundo. Esse Brasil nosso, ele tem uma discrepância muito grande, né? E o chamado que eu falo foi justamente pela capacidade de poder mudar a vida com algo que para mim parecia tão simples e sem propósito, né? Nessa época a empresa não chamava Stonos ainda. Projetar engenharia, a gente basicamente trabalhava com projetos elétricos. E no meio disso tudo, era em 2015, a gente estava fazendo reposicionamento da empresa. E olha que curiosidade, o responsável pelo marketing chamava Mateus. É só nome bíblico. Exatamente. É Jesus, Pedro, Mateus. E tudo simultaneamente, ao mesmo tempo, eu compartilhando com ele essas histórias. Ele falou, Pedro, o nome da empresa sempre esteve aqui, ó. Stonos, que é do Esperanto, aquela língua universal, pedras. Então, foi um momento em que a gente reposicionou a empresa de simplesmente fazer projetos para, de fato, executar obras e levar solução com propósito para o campo, né? Para quem precisa da energia. Então, eu comento, Fabrício, que a gente, às vezes, tem que se expor às oportunidades, que os caminhos eles vão se abrindo e a gente vai encontrando propósito, vai se realizando. Daí surgiu o chamado para de fato a gente trabalhar voltado para a universalização do acesso da energia, e de lá para cá é só história, né? Aí foi o começo de tudo. Show de bola, tem bastante história Brasil afora para ser relatada na noite de hoje aí. Há pouco tu falava que falta poucos cantos do país para visitar, né? Justo. Interessante, literalmente tendo uma vida na estrada. Mas show de bola. Então, digamos que o direcionamento da carreira, mais especificamente, se deu ao longo do curso, né? Porque a escolha pela engenharia foi realmente pela facilidade com a matemática, aí de ser bom com números, como tu disse, mas de fato não tinha uma definição, uma visão específica de que caminho seguir. A partir do momento da escolha do curso, foi ao longo do curso que uma parte da engenharia te chamou a atenção, e a partir dela tu foi direcionando os estudos, as especializações, a vida profissional, até chegar nesse momento bíblico aí. Exato. E ter esse chamado, literalmente, de Jesus. Literalmente. Para atuar mais especificamente. Então, e nesse momento direciona mais o trabalho da empresa para o agro, no caso. É aí que começa mais o vínculo com o campo. A partir daí se intensifica. Total, a partir daí se intensifica. Então, hoje a Stonos é uma empresa totalmente focada aí para trabalhar com soluções voltadas para o agro, melhorando ali ativos de engenharia, de energia como um todo. E a oportunidade de vir para o Paraná enriqueceu ainda mais essa especialização em torno do agronegócio. Quando a gente atua numa área de geográfica, numa área cultural, em que a gente já está acostumado, a gente tem vínculos e, enfim, facilidades, a gente acaba ficando na zona de conforto. Então, um grande aprendizado que eu tive, Fabrício, foi vindo para o Paraná. Quando eu estive aqui, quando estive no Paraná, em 2016, foi para trabalhar também com a universalização do acesso de energia para o agronegócio. Né? Vim com um contrato fechado, a gente passou 2 anos só com esse contrato fechado, tentando prospectar clientes. Foi aonde eu digo que mudou a segunda chave. Né? A primeira foi esse chamado, a segunda foi a forma de se posicionar no mercado em que eu escolhi atuar, né? Em que eu fui chamado para atuar. E a experiência no Paraná foi enriquecedora e desafiadora. Eu digo aí que foi com certeza o maior desafio que a gente passou, ir para uma fronteira sem estar preparado, com processos bem estabelecidos, com um posicionamento, com uma governança, com um time comercial. A gente tinha uma solução muito boa. E a hora que a gente vê que isso não basta. Isso não basta, ainda mais se expondo a outros contextos.
O que foi ótimo. A gente passou 2 anos muito desafiadores, voltamos para a prancheta e aí a gente conseguiu, a partir de então, montar o quebra-cabeça com várias competências complementares, aonde entra aí a capacidade de lidar com pessoas desde cedo. Ainda na época da Projetar, a gente já tinha um departamento de recursos humanos. Quando tinha 5 pessoas na empresa, né? Isso, de fato, é essencial, porque com as pessoas a gente consegue formar times fortes, estabelecer uma cultura, e isso são pilares fundamentais para a gente romper essas barreiras, né? E o que eu vivi no Paraná foi o gatilho para todas essas mudanças. Uhum. Tu falou em prospecção de cliente, dificuldade e tudo mais. Tem um ponto importante, inclusive, chamando a atenção para o pessoal que está no começo da carreira. Eu gosto de bater bastante nesse ponto. Tu falou não, o direcionamento tá para o agro, né? Só que vamos combinar, né? Que o agro é uma coisa gigante, né? E o agro é muito amplo. Então, essa questão de prospecção e dificuldade de prospectar e acessar novos clientes, tu falou sobre posicionamento e tudo mais, vocês tinham clareza e a visão específica de um nicho específico, de um público-alvo já pré-determinado, o famoso cliente ideal. Chegaram a fazer esse tipo de posicionamento antes? Tu disse, a gente tinha uma solução muito, muito boa, tá? Mas para quem essa solução ela serve? Para todo mundo? Para quem que ela serve? Uhum. Então esse tipo de coisa eu vejo muito o pessoal fazer o processo ao contrário, né? Ao invés de ter a noção, né, de uma visão de um nicho específico para atuar, um público-alvo, um cliente ideal. Eu gosto de afirmar que é a gente que escolhe o cliente, não é o cliente que te escolhe. Uhum. E é justamente através desse posicionamento estratégico, dessa definição de nicho, de cliente ideal, de solução que vai se levar porque, de fato, todo produto ou serviço ele só existe para solucionar algum problema. Caso contrário, ele não tem por que desistir, né? Então, obrigatoriamente, ele tem que resolver um problema, ou a famosa dor do avatar, a dor do cliente ideal lá. Tem alguma relação com isso, essa dificuldade de prospecção? Faltou essa parte do processo aí? Como é que estava isso quando chegaram no Paraná? Ou foi só uma questão de choque cultural? Não, foi falta de fundamentos mesmo. Então, acredito que é algo que é pouco abordado na formação de base, né? Na escola a gente não vê tanto, na faculdade muito menos. Então, dada a dificuldade que a gente enfrentou no Paraná, eu fui atrás de mentorias. E eu tive a oportunidade de conhecer a Cameli Rabelo e o Ricardo Aquino, profissionais assim de primeira categoria na composição de times comerciais. Ambos tiveram aí condições de sair de times de 3 pessoas para centenas de pessoas e entregar o resultado em setores distintos. Com eles eu aprendi os fundamentos, Fabrício. E aí cabe a nós, que estamos em realidades específicas, como você bem disse, contextualizar e ajustar uma coisa ou outra. Então foram anos de aprendizado e aplicação, com tentativa e erro. Até a gente encaixar, depois dos fundamentos bem entendidos e personalizados, o que é rentável, o que é interessante. E aí a gente começa a desenhar o cliente ideal. E aí, a partir de então, o desafio passou a ser outro. Uma vez que você tem o cliente ideal e os fundamentos da venda bem estabelecidos, aí é a estratégia para ir para campo. Né? E a comunicação direcionada. A comunicação direcionada. O time que vai comunicar, eu normalmente falo que a natureza da venda é composta por 3 fatores. O tipo de produto que você vende, o ciclo da venda, então qual que é a jornada da venda, e também o processo da venda. Então, o tipo de produto, ele exige algo mais transacional, algo mais consultivo. Então, aqui você começa a escolher o tipo do seu vendedor, né? Depois você vê o ciclo de venda. O ciclo é recorrente, ele acontece todo ano, todo mês, todo dia. E, por fim, os processos, né? Hoje o CRM ele é bem divulgado, mas há um tempo atrás, e a nossa carreira
A gente teve a oportunidade de ver como que o CRM de pior inimigo passa a ser o melhor amigo, porque ali te ajuda demais, só que para a gente poder ter a cultura de utilizá-lo não é tão simples, né? Mas esses 3 pontos, eles constroem a natureza da venda. E aí, a partir disso, Fabrício, a gente consegue ir para campo e, de fato, executar muito bem. É incrível como, depois, com a mesma empresa, a gente conseguiu fazer resultados surpreendentes em Goiás e agora também nas novas fronteiras agrícolas, né? Então, respondendo precisamente a sua pergunta, de fato, eu fui atrás de mentorias e, posteriormente, personalizar com a natureza da minha venda. Perfeito. Eu costumo fazer uma analogia, Pedro. Tudo que é lugar do país tem no semáforo, no sinal de trânsito, aí algum vendedor, geralmente de paçoca, né, de bala de goma, enfim, sempre tem alguém vendendo alguma coisa no sinal de trânsito ali. E eu enxergo, porque a partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais sobre essas questões humanas, inclusive de técnica de venda, que é o ponto que a gente está abordando aí, a gente fica mais observador, né? E eu seguido paro no sinal e fico observando, sempre tem alguém vendendo ali. Cara, e às vezes eu estou mais pro fim da fila e aquela pessoa vem de carro em carro ali, é não, e não, e não, e não. É raro eles fazerem venda e quando fazem são poucas, né? E o sinal abre de novo e ele volta para esperar fechar outra vez. E aonde eu estou querendo chegar? Que eu vejo muita empresa nova, e principalmente no nosso ramo, né? Da consultoria, o pessoal simplesmente abriu um negócio e sair estrada fora oferecendo um serviço sem fazer esse trabalho prévio, né, de definir um nicho, um cliente ideal, uma solução de fato que vai entregar para o mercado e uma promessa para fazer para o cliente, né? E eu comparo muito com o vendedor de paçoca. Eu vejo 3 erros bastante graves nessa técnica de venda e um único e grande acerto. O primeiro erro é a questão de, cara, a falta do público-alvo, né? Porque simplesmente ali, quando para no sinal de trânsito, cara, todo mundo que é motorista, teoricamente, é público, possível cliente do vendedor, né? Só que eu mesmo, faz 4 anos que eu faço dieta e mantenho o plano alimentar regrado, eu não sou público-alvo. E todas as vezes que eu paro no sinal, ele vem me oferecer. Então isso faz com que aumente o gasto energético e a quantidade de nãos que a pessoa toma. E eu gosto sempre de comparar que, mal comparando, é a gente, enquanto consultor, chegar num dia de campo, por exemplo, com um contrato de prestação de serviço embaixo do braço e tu simplesmente chega para uma pessoa que tu nunca viu, nunca falou com ela e simplesmente por ser um produtor rural, tu soca o contrato na cara dele, diz quer assinar. Cara, não necessariamente por ser um produtor rural serve para ser teu cliente, depende qual tipo de serviço específico que tu presta, que solução tu entrega. E o outro ponto que eu vejo negativo também é a forma da abordagem. Né? Sempre um processo de venda começa, cara, com conexão. Tudo é um relacionamento humano. E que tempo a pessoa tem no sinal de trânsito para fazer uma conexão? Pelo contrário, tem que ganhar tempo porque o sinal vai abrir de novo. Então, alguns, inclusive, chegam a ser invasivos, né? Socam uma caixa de paçoca para dentro do carro. Literalmente soca na cara da pessoa, tu quer? E, de novo, eu volto com a analogia do contrato. Né? Chegar e socar o contrato na cara da pessoa. Sem a mínima conexão inicial, né? Criar um vínculo inicial com a pessoa ali. E o outro é o momento da venda. Cara, salvo raríssimos momentos, situações e pessoas, quem está no trânsito está estressado. E às vezes, cara, contando segundos para o sinal abrir, porque está preocupado com a reunião que tem que buscar o filho no colégio, enfim, seja qual for a preocupação, a pessoa está estressada. E é muito comum, o cara já está estressado ali, vê o vendedor vindo, fecha o vidro do carro e ainda assim tem alguns que batem no vidro e fazem tu virar para ele e dizer que não quer. Então, cara, o processo de venda requer, além de tudo, conexão, um alinhamento do público com aquilo que tu está oferecendo e um momento específico para fazer uma oferta, né? A pessoa tem que estar psicologicamente preparada para aquilo. E isso tem técnica, questão, inclusive, de gatilho mental, de mexer com as emoções da pessoa, que promessa fazer, tudo está envolvido, né? Então isso tudo o vendedor de paçoca ali não tem esse. E eu vejo muito colega abrindo uma consultoria, um negócio novo e saindo simplesmente oferecendo um serviço. Né? Qual é o ponto positivo que eu vejo ali? Que é o que, de certa forma, tenta compensar todos esses outros erros. Cara, o fluxo de pessoas no sinal de trânsito é extremamente grande. Então tenta-se compensar na escala porque a conversão
devido a esses outros fatores, é muito baixa. Então, a partir do momento que a gente toma consciência disso e, antes de sair oferecendo um serviço, tem essa clareza, a visão de qual o nicho que tu vai atuar, qual o público que serve de fato para ser teu cliente ideal, qual a solução que tu entrega, que forma tu vai fazer a promessa, enfim. Isso é óbvio que não vai zerar os nãos, mas vai diminuir consideravelmente o gasto de energia que tu vai ter e aproxima mais do sim. Facilita o processo de venda. Lógico que a gente vai continuar tomando bastante não, porque não existe taxa de conversão de 100%. Mas voltando ao ponto de uma coisa que a gente falava de tarde, o que seria hoje, mal comparando o sinal de trânsito do mundo moderno? A internet, né? Exato. Imagina tu tá com todas essas questões de posicionamento bem estruturadas, bem alinhadas, num sinal de trânsito onde o fluxo é bastante grande, né? No mundo da rede social, né? No mundo da rede mundial de computadores, né? Então eu vejo esse ponto da prospecção uma grande dificuldade. A gente torna a dificuldade da venda maior por falta de estratégia. Tem muita pressa de sair oferecendo o serviço, faltando antes essa tomada de consciência, né, e realmente saber o que vai oferecer, para quem que vai oferecer e como que vai oferecer. Né? Algo que você fala também, já tive a oportunidade de ver em outros episódios que eu concordo muito, é a questão de nichar. Um dos caminhos para você ser o melhor na área que você atua é você ser o primeiro ou o único. Exatamente, a forma mais rápida e mais fácil de se tornar o número 1. Né? Exato, então essa questão de nichar, às vezes você tem a mesma solução, mas só de você se comunicar, se posicionar de uma forma diferente, você já se diferencia. E a sua analogia também com o celular, que é o sinaleiro do mundo moderno, eu acrescentaria que no sinaleiro, às vezes, as pessoas ainda conseguem se virar ali. Agora, tem algumas barreiras na utilização do celular, da internet, porque isso aqui rompe qualquer barreira, Fabrício. Isso aqui é a melhor forma da gente conseguir levar as nossas soluções, os nossos serviços, enfim, produtos para qualquer pessoa. E com o mesmo esforço, a gente expõe a muito mais potenciais clientes, né? Outra coisa que eu acrescento é essa parte de você, quando trabalha com vendas, você tem que ter uma resiliência muito grande. Sem dúvida. Porque passa mês, a sua meta zera, aliás, o seu resultado zera e a sua meta sobe tudo de novo. E aí você também trabalha com muito mais nãos do que sim. Então, conseguir acompanhar minimamente os números, pregressos seus, para te facilitar, né, na motivação e também no entendimento de quanto de esforço que você tem que dedicar, é outro fator determinante que às vezes as pessoas não colocam o devido esforço. Aí, né? Coleta de dados para a gente poder melhorar o nosso esforço ali naquela iniciativa. E metrificar isso daí, né? Da onde estão vindo os leads, como que está sendo a comunicação, como é que está sendo a conversão, porque caminho foi feito, enfim. É uma inteligência de números, né? Então, que gosta bastante de números e a rede social nos permite, inclusive, nos insights de cada postagem ali, ter consciência, né? E óbvio que no tráfego pago tem muito mais informação para a gente tirar de cada anúncio que é gerado, de cada conversão que é feita. Mas isso é importante que a gente tenha esses dados, né? Para saber o quanto está convertendo, porque um ponto importante, às vezes, é mais difícil mexer na taxa de conversão. Então aumenta a escala. Se a taxa de conversão é de 10%, a cada 10 tu faz uma venda, a cada 100 tu faz 10. Exato. É no volume que você vai conseguir o seu resultado. Esse é o ponto, né? E geralmente tem uma relação direta com a escala, né? E de novo, a internet nos possibilita uma escala absurda, né? Um aumento de escala bastante grande. Mas uma coisa que a gente falava mais cedo, Pedro, e que é importante, porque no final das contas nós somos reconhecidos pela nossa capacidade de gerar resultado, né? Total. Então o nosso negócio de fato se consolida e a nossa autoridade aumenta e o reconhecimento, a notoriedade, enfim, aumenta de acordo com a quantidade de resultados que nós somos capazes de gerar. E isso, cara, ele nada mais é do que uma prova de que tu entrega aquilo que tu promete. E uma potente forma de venda direta é indicação, né?
Inclusive tem algumas estatísticas que confirmam aí que a taxa de conversão de uma indicação é acima de 80%. É enorme. Porque o que vem da indicação? Primeiro, a pessoa para te indicar, ela tem que de fato ter tido uma experiência positiva contigo e porque ela no final das contas é uma espécie de avalista, né? Uhum. Então ela está te avalizando para outra pessoa que realmente vale a pena. Então tem esse primeiro ponto positivo. A pessoa que indica, de certa forma, já é teu avalista. E ela vai usar como argumento para a pessoa que está sendo indicada algum relato de caso. Ou seja, vai aumentar a tua autoridade perante aquele negócio e aquele resultado ali, porque ele vai testemunhar a teu favor. Então isso facilita bastante, né? A pessoa que vem de uma indicação aí, ela já vem com esse reforço, né? Tanto da segurança de uma terceira pessoa avalizando o teu serviço, o teu produto e o próprio resultado que foi gerado, né? E isso a gente esquece de fazer. A venda boca a boca aí, essa famosa indicação, é uma conversão bastante alta e uma forma mais fácil da gente, com menos gasto energético da nossa parte para prospectar um cliente, né? E tem alguns momentos ótimos, inclusive, para pedir uma indicação. Digamos que está fazendo uma reunião de fechamento, de avaliação de resultados com o cliente ali. E o resultado, cara, se o resultado foi positivo, obviamente ele está feliz contigo, provavelmente está em processo de renovação de uma recorrência. E após essa satisfação ali, tu pedir, né? Cara, visto que tu ficou tão satisfeito, aí eu queria te pedir um favor. Pode me indicar para alguém aí. Então esse tipo de coisa a gente deixa muito dinheiro na mesa por não estar fazendo esse tipo de coisa, né? Fabrício, é muito dinheiro e é algo tão simples, né? Então assim, a gente que trabalha com vendas, a gente não pode ter vergonha. E eu digo mais, o primeiro comprador das nossas soluções, dos nossos serviços, é o nosso time, né? Então, assim, às vezes a gente não pede indicação nem para o nosso próprio time. Então, é algo que eu levo muito em consideração, indicação, o poder da prova social, né? Isso aí é indiscutível, a taxa de conversão é altíssima. Uma coisa que eu tenho percebido também, principalmente nesse movimento de ir para novas fronteiras agrícolas, é a dificuldade de você gerar essa prova social em outros territórios, que não aquele onde as pessoas conhecem quem está fazendo a indicação. E a internet hoje permite facilmente você documentar uma entrega, você levar isso para qualquer outro contexto. As próprias avaliações, né, como a gente vê o Uber, iFood, você rapidamente vê como é que está sendo avaliado um restaurante, outro. Isso a gente consegue também no Google. Então, essa parte da indicação, a gente que vive no campo, né, na estrada, com vendas, ela deve acontecer em qualquer oportunidade que seja possível. Eu também faço muitas prospecções em fazendas que me tomam aí 60 quilômetros para ir de uma fazenda a outra. Então as rotas elas têm que ser otimizadas do começo ao fim. E por vezes eu tento pesquisar ao máximo as fazendas na região e quando eu estou no começo da rota eu já pergunto, vou passar na fazenda de fulano, de ciclano, de beltrano. Você conhece algum deles? Então tem alguma outra pessoa que você indica eu passar? Então é uma coisa que eu utilizo mesmo antes de fazer a venda, porque a rede social ela ajuda a te sustentar, né, nessa prova social. Prova social é um gatilho bastante forte, é uma forma fácil do pessoal de casa que não tem muito conhecimento sobre isso, o que significa. Aproveitando, tu falou aí em avaliações, né, de serviços e tudo mais, mas às vezes tu não tem avaliação de serviço e tu tá na estrada e, cara, vai fazer vários quilômetros e inevitavelmente tem que parar para comer na estrada. E daí é comum ter um restaurante perto do outro. E daí um restaurante está lotado e o outro não tem ninguém. Para qual que tu vai ir? Normalmente você vai no que tá lotado. Justamente, é contraintuitivo até, porque tu vai gastar mais tempo, né? Antes de voltar para a estrada. Só que, empiricamente, o que o nosso cérebro tá lendo ali? Cara, se são dois perto um do outro, um tá cheio e o outro tá vazio, o que tá cheio tem que ser melhor. Exato. Só que tu não tem informação nenhuma. Não provou nada, não viu o cardápio, enfim, ninguém te deu um relato, simplesmente. Tu visualizou a quantidade de carros parados na frente de um restaurante, a falta de carros parados na frente do outro. E instintivamente a gente deduz que aquele é melhor.
Então isso é a prova social, pessoal. Então várias pessoas estão dando testemunho a favor mesmo sem falar, simplesmente por estarem ali, né? Então é uma forma da gente entender a tal da prova social e ver o quanto isso impacta numa tomada de decisão de compra. Porque a gente tende a instintivamente ir pela maioria, no caso. A famosa Maria vai com as outras. É mais ou menos assim, mas funciona inclusive em processo de venda, né? Muito bem. Só que outro ponto importante do que tu falou, Pedro, não só para a gente estar postando provas, né? Que é importante ter testemunhos, inclusive, se possível for, de relatos gravados com clientes, né? Testemunhando de fato aquele resultado que a gente conseguiu entregar. Eu sempre gosto de fazer em forma de live, tem algumas lives gravadas com antigos clientes aí, onde ao longo da live eles deram os seus testemunhos e é possível depois a gente fazer corte para postar só a parte que ele falou positivamente da entrega do resultado ali. Isso é importante, óbvio que nos ajuda na prova para um processo de venda. Só que nós estarmos nos posicionando na internet tem 2 pontos: de aumento de autoridade, né? Tu está permanentemente sendo visto, sendo notado ali. Só que tem outro ponto que eu acho extremamente fundamental, que é o que a gente traz de consciência para o possível cliente. Porque às vezes a pessoa nem tem consciência que tem determinado problema e muito menos que tu é a solução daquele problema, que o serviço que tu presta soluciona e resolve aquele problema. Então, a partir do momento que a gente está se posicionando e ensinando, literalmente, né, a gente está, acima de tudo, aumentando a consciência de possíveis clientes. Porque tem, inclusive, uma pirâmide, né? Em todo e qualquer tipo de mercado tem sempre 3 tipos de clientes, que geralmente se representam em forma de pirâmide. No topo da pirâmide, que é a camada menor, são aqueles que sabem que tem um problema e estão procurando a solução. No centro da pirâmide, que já é uma fatia um pouco maior, mas ainda não é a maior parte, aqueles que sabem que tem um problema, mas ainda não estão procurando a solução, estão empurrando com a barriga. E na base da pirâmide, que está o ouro do mercado, são aqueles que nem sequer sabem que tem um problema e muito menos que tu é a solução daquele problema. Através desse trabalho de difusão de conhecimento, a gente traz justamente a consciência para essa turma da base da pirâmide, que é a maior parte do mercado. E a pessoa, opa, eu não tinha pensado por esse lado, eu nunca tinha notado que esse é um problema que eu tenho, uma dor que está dentro do meu negócio e que eu não tinha percepção, não tinha consciência dela. Ela se identifica, né, com a oportunidade ali. E daí a pessoa começa a tomar o processo. Ninguém muda aquilo que não identifica, né? O primeiro passo da mudança é a tomada de consciência. Daí, através desse processo contínuo de difusão de conhecimento, a gente vai trazendo consciência para a base da pirâmide, que é o ouro do mercado. Exato. E essas pessoas, ó, a partir do momento que elas tomam consciência, bom, agora elas já sabem que tem um problema. Pode ser que ainda não estejam procurando a solução, porque eu gosto sempre de contar uma história quando eu vou falar sobre isso. Um agrônomo chegou numa propriedade para conversar com um produtor e tinha um cachorro deitado perto onde ele estava conversando. E ele notou que o cachorro não parava de gemer. E daí seguiu concentrado na conversa, mas o gemido do cachorro estava desconcentrando ele lá pelas tantas. Ele disse, por que esse cachorro não para de gemer? Deu o produtor, não dá bola, é que ele está deitado em cima de um prego. Tá, mas então por que ele não levanta dali? É que possivelmente não está doendo o suficiente ainda. Então esse é o ponto, né? Então às vezes a pessoa toma consciência que tem aquele problema, que tem aquela dor, mas ela não está dolorida o suficiente para que ele tome uma determinada ação. Só que, de novo, através da difusão de conhecimento, a gente pode ir intensificando aquela dor, né? Deixando cada vez mais evidente, mais claro, que agora ele tem consciência daquela dor, mas e as consequências daquilo que talvez ainda não esteja tão visível. Então, cara, é fundamental, a gente não pode parar de se posicionar e de se expor. Não, a exposição ela é essencial e tão importante quanto você despertar é rapidamente alinhar expectativas, né? Fundamental. Então, quem atua com vendas, ele faz uma promessa. O vendedor, ele vende promessas. E essas promessas, elas são correspondidas pela operação da empresa, né? Que seja com a entrega de um serviço ou um produto. Então, assim, um vendedor que entende dos processos da empresa, que entende da solução, que entende qual que é o impacto que o serviço, que o produto vai gerar lá na ponta, ele consegue alinhar a expectativa tão bem com o cliente que entendeu que aquilo ali pode mudar a realidade dele, que toda a jornada de venda e de entrega vai ser muito mais suave. Então, quando o vendedor entende que ele nada mais é do que o ponto de fazer
essas promessas, ele começa, despertei, como é que eu vou gerar uma promessa, qual que é o ciclo da venda, e assim, a gente sabe, né, que no agronegócio tem vendas de todos os tipos de serviço, tem aquela de produto, né, tem aquelas vendas que você faz uma vez na vida, tem aquela que é recorrente, e para cada formato, a sua promessa de valor é diferente, porque às vezes ela não está nem na solução e no produto em si, está aí no suporte que você dá, na disponibilidade e na sua agilidade, né? Então, tão importante quanto isso que você comenta de despertar a necessidade do cliente é ser cirúrgico na hora de fazer a sua promessa de valor. E é entender a dor, né? Foi um ponto importante que tu falou aí, né? O suporte ou a agilidade. Às vezes, a dor do cara é justamente essa. Não é o produto em si, é o pós-venda que o produto atual que ele tem. Vamos pensar numa máquina agrícola. A máquina atual que ele tem, a assistência técnica quando a máquina quebra e pega um pico de safra, o cara plantando ou colhendo, cara, qualquer minuto parado já é prejuízo. Imagina tu ficar 2 ou 3 dias esperando a assistência técnica chegar. Então já tive casos de clientes da consultoria de trocarem de marca, não pelo equipamento em si, mas justamente pela agilidade do pós-venda quando dava algum problema na máquina. Só que aí é que tá. E a promessa tem que ser essa, porque o que importa é a dor que tu vai resolver. Exato. E para aquele cliente específico, a dor dele era a velocidade que a assistência técnica chegava para resolver o problema quando a máquina parava. Não era as especificidades técnicas da máquina propriamente dita. Inclusive, nesse cliente específico, a máquina que ele optou tecnologicamente era inferior à que ele tinha. Só que o que adiantava ter a maior tecnologia do mundo parada dentro de casa? Ele precisava muito mais de disponibilidade do que, de repente, ali, de eficiência ou de um produto robusto, né? Justamente. Então, esse é o ponto, né? Que foi importante o que tu falou aí. É de fato... cara, o processo, o objetivo da venda é solucionar a dor daquela pessoa específica. E por isso que é fundamental, inclusive, mais perguntar do que falar, né? Exatamente. Antes, por que eu falei do vendedor de paçoca ali? Lógico que eu fiz uma analogia de uma forma rápida, mas a gente não criar conexão. Como que tu vai fazer uma venda onde tu nem te comunica com a pessoa? Tá? O primeiro passo é criar uma conexão, que não dá tempo no vendedor de paçoca lá, ele chega socando a paçoca na tua cara. E o segundo passo é justamente ouvir a pessoa para identificar de fato quais são as demandas, qual a dor, porque às vezes é mais de uma, só que tem uma que é a principal. E é naquela que tu tem que atacar, desde que dentro das tuas soluções de fato tu resolva aquilo dali, cara, é por aqui. É aqui que eu vou atacar, é nessa ferida que eu vou meter o dedo. Exato. E daí, cara, é lógico que a venda tá feita, né? Se tu de fato conseguir. Mas para isso tem que criar uma conexão, tem que haver um relacionamento humano e principalmente uma capacidade grande de escutar. Permitir que a pessoa te fale, porque na verdade é ela que compra, né? E se tu simplesmente escutar, ao invés de querer sair oferecendo, porque às vezes tu gasta uma energia medonha oferecendo coisas que nem são necessárias para aquela pessoa, e se tu tivesse deixado ela falar, tu ia gastar muito menos energia e ia ser muito mais assertivo no momento de oferecer, né? Total, e isso a gente pega com prática, né, Fabrício? Então, normalmente as empresas elas têm todo um discurso de venda, um script para posicionamento, descrições técnicas, isso tudo é importante. O vendedor tem que saber. Porém, a sensibilidade ali, você pega com prática, empatia. Então é a hora que a gente começa a se posicionar melhor perante o cliente, ouvir mais. E foi parte aí do que a gente vivenciou nesses anos também, depois do Paraná, né? Muito mais intensamente, o posicionamento da empresa mudou muito, né? Falando da Stonos especificamente. Sim. E a gente conseguiu, de fato, encontrar o nicho, encontrar uma comunicação. E hoje a gente vem tentando levar esse benefício nosso aí pro máximo do mercado possível. Show de bola. Tu vê o gap que a gente abriu na sequência da história, né? Porque entrou nessa parte de vendas aí, inclusive, óbvio que dá pra... tema ótimo, né? E dá pra fazer o episódio... Dá pra fazer, uma sequência de episódios falando especificamente sobre isso, né? Inclusive, uma das coisas que tu falou aí, que isso casa perfeitamente com a minha nova habilitação, né, que eu te comentei lá sobre analista de perfil comportamental, né? Tu falou agora há pouco aí de entender o processo de venda, mas
a definição da pessoa para o perfil da pessoa necessário para vender aquele produto específico, né? E isso, cara, é mais um leque de coisas que abre aí, falando em perfil comportamental, não só para escolher o perfil ideal de um vendedor, mas dentro da própria equipe, né? Às vezes a gente está com talentos subutilizados, né? E entender sobre perfil comportamental e conseguir fazer um DNA organizacional do teu negócio, daqui a pouco, cara, sem demitir nem contratar ninguém, simplesmente realocando as pessoas, as peças do tabuleiro ali, já há um acréscimo de resultados que tu consegue trazer simplesmente melhor utilizando as pessoas de acordo com as aptidões naturais delas, né? Exato. Isso é uma coisa interessante da gente conversar, uma das coisas que eu quero conversar contigo na janta depois. Lógico, se a gente for a cada insight que a gente tiver, a gente direcionar a comunicação e a conversa, o episódio já tem 30 minutos. Aliás, nos restam apenas 30 minutos e a gente não chegou nem na metade da história ainda, né? Mas para ver que é legal, né? Que a gente tem realmente muita coisa para conversar e que tem bastante coisa para a gente desenvolver, né? Tanto em habilidades internas nossas, quanto de soluções para o mercado, né? De parcerias para fazer e tudo mais, né? Importante. Como eu falava para você, né, Fabrício? Um dos desafios em trabalhar com vendas e viver na estrada é, de fato, quem atua com vendas desenvolver uma autoanálise, quem gerencia um tipo de vendas conseguir fazer a avaliação do seu time, porque são atividades que exigem muito de humor, de resiliência, de energia. Então, às vezes, a pessoa tem até interesse de trabalhar com vendas, mas ela não tem as competências, não tem as capacidades comportamentais para aquilo. Alguns dos erros comuns, né? Deslocar o melhor vendedor para trabalhar como gerente de time comercial. Isso você pode estar tirando ali, de repente, a melhor competência dele para atuar em outro mercado. Sim, então, e tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? E é muito comum esse tipo de erro, né? É muito mais comum do que a gente imagina. O cara se destaca na venda ali, cara, ele pode ser o gerente de venda, só que quem disse que ele tem a habilidade gerencial? Quem disse que a característica comportamental dele é essa, né? Então é importante esse tema. E como ele está muito presente, né? São dois treinamentos recentes que eu fiz, está muito vivo esse assunto na minha cabeça. É impressionante como tem possibilidades da gente entender melhor as pessoas e a nós mesmos, né? Porque é importante, inclusive, o próprio gestor, o próprio líder fazer a sua autoanálise ali do seu perfil comportamental, porque às vezes está comunicando de forma equivocada com os demais colegas ali, justamente por falta desse autoconhecimento, né? É importante e traz bastante resultado ter mais consciência disso, porque no final das contas, tu falou em vendas, a inteligência emocional é fundamental, né? Então, porque a quantidade de nãos vai ser, se o cara tiver o ego muito, muito frágil, não vai conseguir ir muito longe, né? Porque consegue. É uma gestão de emoções o tempo inteiro. Contínua. E é muito comum também a gente trazer, quando toma um não, o não, personalizar o não, né? O não foi para ti, foi para a promessa que foi feita, para a solução que foi oferecida, né? E a gente internaliza e personaliza aquele não, né? Então enfim, tem esse tema aí inesgotável. Vamos retomar o raciocínio aqui. Foi, eu acho que, inclusive, produtivo para quem está acompanhando. Eu estou vendo que o pessoal está comentando aí que está sendo produtiva a conversa, alguns elogios no chat. Mas para a gente retomar o raciocínio, né, da cronologia da história aí, então a função da ida para o Paraná, a gente acabou entrando nessa linha de raciocínio aí por conta da ida para o Paraná, mas vamos retomar o raciocínio então da sequência da tua vida profissional, né? Então a formação inicial ainda em Goiânia, depois a ida para o Paraná, a segunda formação em São Paulo, vamos continuar, porque ainda tem as pós-graduações aí europeias, que a gente nem citou ainda, né? E vamos adiante até chegar nos momentos atuais aí para a gente conseguir concluir pelo menos a trajetória, né? E a tua construção de carreira. Maravilha. Eu, como dito, né, tive a oportunidade de fazer as duas engenharias na sequência, a elétrica e logo depois a civil, ambas em Goiânia.
E aí eu comecei a empreender. Então isso foi ali em 2012 e eu, tive a oportunidade de dar os primeiros passos, foi uma jornada até ir para o Paraná. Nesse meio tempo, eu também fiz a engenharia de segurança do trabalho, e a hora que eu comecei a nichar a atuação, lembra que eu falei que o setor de energia tem geração, transmissão e distribuição, comercialização e consumo. Quando eu comecei a ampliar a área de atuação para geração, eu escolhi a energia solar. Naquela época, a gente está falando aí de 2015, o Brasil ainda estava começando, engatinhando no assunto de energia solar. Eu procurei capacitação, então fiz um curso na Unicamp e um também na Suíça. Você vê, a gente teve que ir na Suíça para conhecer um pouco do sol, recurso que a gente tem em abundância aqui, né? Mas naquela época foi algo muito importante, tecnologias novas, uma tecnologia extremamente democrática. A gente está falando aí de uma solução que a maior peça tem 3 metros. Então você coloca telhado de casa, no agronegócio, em N locais, né? Então essa foi a primeira especialização que eu tive a oportunidade de fazer fora do Brasil. E depois disso, Fabrício, foi muito tempo de mentorias e capacitações específicas e nichadas. Recentemente, em 2023, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão de negócios. Um MBA executivo no IESE. E esse foi outro ponto de virada de chave. É uma instituição espanhola. O curso é ministrado aqui em São Paulo, no Brasil. E é incrível a capacidade deles de trazer os fundamentos do negócio atrelados ainda com questões de pessoas e política, né? A política no sentido de relacionamentos pessoais e a ética. Ou seja, forma aquele contexto da liderança servidora, em que você entende os fundamentos do negócio, você tenta levar ele à eficiência máxima, desenvolver ao máximo o seu time. E aqui eu me identifico muito com o meu propósito pessoal. Eu tenho comigo a máxima que a atitude sustenta o legado. Então a gente pode estudar o tanto que for, mas se você não coloca isso em ação, de nada adianta, né, Fabrício? Então, com essa máxima da atitude sustenta o legado, eu sempre coloco em prática os meus aprendizados, tento compartilhar ao máximo, né? Então, recentemente, essa capacitação foi uma baita experiência que de fato abriu aí a cabeça, trouxe várias ideias novas e acaba tornando mais fácil a forma como a gente tenta expandir os negócios, porque empreender não é fácil, né? Empreender no Brasil, com dimensões continentais, um setor extremamente regulado que é o da energia e ainda segmentado, porque são 52 distribuidoras de energia no país. E aí você começa a ter muita mais assertividade na hora de entender as oportunidades. Leituras que antigamente eu não fazia, né? Aonde que está a maior oportunidade aqui? É justamente nessa falta de eficiência do setor elétrico nacional. A vastidão de distribuidoras, 52. A oportunidade, a maior, está aqui. E levando isso para o segundo nível, no agronegócio, o agroprodutor, na maioria das vezes, está na ponta da rede. Então é onde a energia é de pior qualidade, é onde ele tem maiores desafios de expansão. Quero ampliar, agora quero colocar mais pivôs. Primeiro, talvez não tenha nem carga para levar ali. Sim. Os investimentos maiores. Então, de fato, essa outra especialização me abriu muito a cabeça e a gente não pode parar. Fabrício, a gente tem que estar sempre exercitando, colocando em prática aí nossos aprendizados. Essa questão que tu falou de empreender, né? Vamos contar um pouco sobre a trajetória da Stonos antes ainda de trocar de nome, né? E como é que foi? Tu chegou a ter alguma experiência profissional como funcionário, como empregado antes, ou tu saiu já dos bancos da academia direto para o empreendedorismo e abrindo o próprio negócio? Eu empreendi por necessidade. De fato, eu estagiei na distribuidora de Goiás, na época a Celg,
e concluí meu curso de elétrica. Depois eu fui para o civil, estagiei em uma construtora, essas verticais, e eu queria alguma posição, Fabrício, que me possibilitasse desenvolver como engenheiro, mas o mercado estava muito retraído. A gente está falando aí daquela época em que as construções de Minha Casa Minha Vida, elas estavam muito em alta, mas a atuação na engenharia elétrica estava difícil. Então surgiu um projeto freelancer, que era fazer a eficientização, a renovação das instalações elétricas do Palácio do Itamaraty. Uhum. E eu precisava de emitir uma nota fiscal. Tão simples quanto isso. Então foi de fato a necessidade que levou a fundar a empresa, né? Previamente só tive a oportunidade de estagiar em outras empresas e desde então seguindo aí com a Stonos. E aí tu estava trabalhando como autônomo, mas para poder emitir uma nota fiscal acabou criando um CNPJ por conta disso, num primeiro momento. Não necessariamente porque queria ser empresário, foi simplesmente uma necessidade de poder emitir uma nota para não perder um contrato. Exatamente. Isso. Beleza. E tu acha que a falta dessa experiência prévia antes de abrir o próprio negócio te trouxe alguma dificuldade maior? Como é que tu vê? Ou se tivesse tido uma experiência prévia antes, teria evitado e atalhado encurtado alguns caminhos, enfim. Como com que tu certeza, enxerga isso? Com certeza. Até mesmo por não ter nenhum tipo enfim, experiência dentro de casa com o empreendedorismo em si, foi aprendendo com tentativa e erro. E o maior aprendizado foi ir para o Paraná sem estar devidamente preparado, né? Então, uma sugestão que eu trago é: tente escolher muito bem as pessoas com quem você trabalha. E aprender trabalhando para alguém, trabalhando para uma empresa, principalmente em setores já consolidados, eu estou falando de disrupções, de algo muito novo, daí não tem nem onde trabalhar. Seria uma sugestão que eu compartilharia, sabe? Se é um setor que já está consolidado, tenta trabalhar para alguém, com alguém, escolha muito bem a pessoa, o profissional e a área em que você vai atuar, porque ali você vai aprender muito e você vai ter um feedback constante das suas lideranças, do seu cliente, da empresa, para depois a gente empreender. Porque muitas das vezes a gente imagina que empreender é simples, mas é um desafio enorme. Eu vejo da mesma forma. E, cara, conhecimento de causa é um fator que é fundamental para todo e qualquer bom profissional, né? E que o que de fato nos diferencia é o conhecimento de causa. Tu falou agora há pouco aí das pós-graduações e que a atitude consolida o legado, né? É que de fato, até porque a gente só aprende de fato quando a gente coloca em prática, né? Caso contrário, tu apenas entrou em contato, conheceu algo novo, tá? Porque o conhecimento ele só se consolida, só de fato a gente aprende algo, a gente passa a saber algo quando a gente soma o conhecimento com a experiência. Daí sim houve um aprendizado. A gente só de fato aprende alguma coisa quando, a partir do contato de um conhecimento novo, algo na nossa forma de atuar mudou. De pensar e, por consequência, de atuar. Ou seja, pondo aquilo em prática. Caso contrário, tu conheceu determinado... Teve contato com um conhecimento novo, mas aquilo não... Talvez ampliou seu repertório. Então não causou um efeito prático nenhum, né? E falando nisso, o aprendizado ele tem quatro etapas do aprendizado. E por que eu concordo com o que tu disse aí, da gente, sempre que tiver a oportunidade, começar prestando serviço para alguém, sendo funcionário de alguém, né? Trabalhando, na verdade a gente trabalha para nós, né? Tu trabalha com alguém e não para alguém, né? Isso inclusive é uma coisa importante se ter em mente. Tu não trabalha pro fulano, trabalha com o fulano, trabalha sempre para ti. Esse é o ponto, é a tua carreira que está sendo desenvolvida, seja como empregado, seja como empresário. Então, primeiro ponto, né? Trabalha para ti com alguém. Mas o processo do aprendizado ele tem 4 etapas. Na primeira etapa é a etapa inconsciente sem habilidade. A segunda etapa é consciente, porém ainda sem habilidade. A terceira etapa é
consciente com habilidade, e a quarta etapa é inconsciente com habilidade, ou seja, aquilo se tornou tão natural que automatizou e a gente faz de forma inconsciente. Eu sempre gosto de usar como exemplo a pessoa que vai aprender a dirigir numa autoescola. Então ela chega na autoescola, nunca dirigiu, não tem contato nenhum, não sabe nada sobre direção, sobre condução de um veículo, então ela chega naquele primeiro momento inconsciente e sem habilidade alguma. Daí faz as primeiras aulas, ainda as teóricas, antes das aulas práticas, então ela tem consciência, mas segue sem habilidade. Daí depois ela passa para o outro passo, né? Que ela começa a adquirir a habilidade, já tem consciência e desenvolve a habilidade com as aulas práticas, e a partir da vivência, ao longo do tempo, dirigindo por vários anos, ela se torna inconsciente com habilidade, que é muito comum, e a gente falou sobre isso mais cedo, né? Justo. Quando a gente está dirigindo, e eu, enquanto gaúcho, tomando mate na estrada, cara, muitas vezes estava indo para as consultorias, né, visitar as propriedades, dirigindo, tomando um mate na estrada, e às vezes tocava o celular, a cuia tá numa mão, o celular tá na outra e tal, dirigindo com a perna. Cara, é uma baita de uma imprudência. Eu sei, não façam isso, pessoal, na estrada. Mas, de fato, aonde eu tô querendo chegar com essa história? Para ver o quão inconsciente se torna um hábito a partir do momento que a gente treina aquilo, incansavelmente repete, o nosso cérebro de fato internaliza e automatiza. Então, nesse momento, nós somos inconscientes e habilidosos. Só que isso é um processo. São 4 processos, na verdade. E, dependendo do quão dedicado ao treino tu é, ele é mais rápido ou mais lento. Então, isso que tu falou, que eu assino embaixo, cara, eu concordo plenamente. A pessoa, se for o caso de se tornar um empresário depois, tem que passar por esse processo de aprendizado, cara, tutoriado por alguém mais experiente e já consolidado naquela área. Cara, assim, concordo plenamente com o que tu falou. E como eu te disse nos bastidores, né, sempre vai ter alguma analogia para ajudar a compreensão do pessoal de casa, e acho que dessa forma que eu expliquei aí ficou bastante claro, né? Muito. E justificando, né, o porquê de passar por um processo como empregado num primeiro momento, trabalhando com alguém e não para alguém, justamente para desenvolver essa capacidade, essa consciência, essa habilidade, antes de dar o passo de se tornar ou não empresário, né? Se tratando no caso da consultoria, é muito comum a gente ver, Pedro, o pessoal confundir ser consultor com ter uma empresa de consultoria. Não é a mesma coisa. Não. Até porque o empresário precisa de outras habilidades além da técnica. Perfeito. E daí é muito comum, às vezes o cara, inclusive, tem um livro que eu até vou indicar falando nesse tema, pessoal, O Mito do Empreendedor. Quem nunca leu esse livro, leia. Lógico, quem pensa em algum momento em empreender na vida, leia esse livro, principalmente para quem já está na estrada e que já está trabalhando com alguém e que é muito bom tecnicamente, já está se destacando em algum momento, começa a se achar inclusive melhor do que o próprio chefe, e às vezes de fato tecnicamente até é, porque o chefe já está focado em questões mais estratégicas e administrativas, de natural, expansão do negócio. Exato. E vai deixando a parte técnica mais de lado. Até é comum de fato que um funcionário tecnicamente já esteja acima do nível do próprio chefe. Só que daí esse funcionário começa a pensar, cara, eu já sou melhor que o meu próprio chefe, por que eu não vou ter meu próprio negócio? Justo. Só que essas outras habilidades empreendedoras e administrativas, ele ainda não tem, ele é bom tecnicamente. Daí ele sai do emprego que ele tinha para abrir um próprio negócio. Agora ele continua fazendo aquilo que ele tinha que fazer e coisas que antes ele não fazia. Então ele aumentou a quantidade de trabalho que ele tem sem deixar de fazer aquilo que ele achava que ele fazia, né? Ou seja, ele é empregado do próprio negócio. Então esse é um ponto extremamente importante, que é diferente ser consultor e ter um negócio de consultoria, né? Muito, e ainda tem fatores que transcendem o próprio negócio. Aí a gente pode falar de regulação, né? Tem ambientes que são extremamente regulados, como o mercado de energia onde eu atuo. De 88 para cá, Fabrício, desde que a Constituição recente foi escrita, já foram quase 8 milhões de normas publicadas. Em qualquer esfera, tá? Tributária, de energia, de qualquer coisa. Isso dividido
pelos dias de 88 até aqui 2025, dá um total de mais de 500 publicações por dia. Minha nossa. Então imagina a complexidade de atuar com isso. Sim. Então outro ponto importante, esse é um aprendizado que desde cedo eu tive a oportunidade de concentrar um pouco de esforço aí, e que eu estenderia para todo mundo. Tente entender minimamente o impacto das resoluções e regulações na sua área de atuação. Porque muitas das vezes a sua solução é boa, a sua abordagem é boa, mas o concorrente explora algo legal, algo que está previsto na norma, em algum regimento, mas que você não tem conhecimento. Que sejam, enfim, premissas simples, sabe? Então, outra coisa que eu sugiro tem os fundamentos do negócio, tem a questão do próprio negócio, como cultura, processo, deixar ele em pé, e tem depois aqui, né, do negócio que é o mercado como um todo. E o desafio, quando você empreende lá, ele também merece muita atenção. Show de bola. Vamos voltando para a conversa agora, né? Aliás, para a história, né? A conversa não pausa. Então, a tomada de decisão de empreender num primeiro momento foi a necessidade. Para não perder um contrato, a necessidade de emitir uma nota fiscal. Tá, mas, bueno, criou o CNPJ, agora a empresa existe e tinha outro nome, né? Agora conta esse processo aí da transição, né? Da consolidação do negócio, que num primeiro momento foi só para gerar uma nota, mas agora que existe, vamos tocar ele, né? Exatamente. Vamos aprender a fazer, vamos passar pelos 4 processos aí do aprendizado até se tornar inconsciente e habilidoso. Mas relata pra gente aí, tanto desse momento após essa tomada de decisão de criar o CNPJ por necessidade, e como foi colocar no campo e ir para o Paraná. E pelo que eu entendi, essa estada no Paraná, que tu disse que foi 2 anos de um contrato único, foi o tal do contrato que fez a necessidade da nota fiscal? Não, foi até antes, atendendo o Palácio do Itamaraty, em Brasília mesmo. E quando a Stonos foi fundada, na época como Projetar Engenharia... Projetar Engenharia. No quintal de casa, no escritório dentro de casa. Então, assim, todo negócio ele tem que começar simples, pequeno, né? E aí a gente vai validando. Eu comecei em 2012, naquela época tinha o Alexei comigo e o Breno. As 2 primeiras pessoas que trabalharam estão comigo até hoje. Hoje são sócios. Sim. Então, a escolha das pessoas certas para poder prosperar o negócio, isso é fundamental, né? E de lá para cá, Fabrício, a gente vivenciou aquela passagem no assentamento Alírio Correia, onde foi o despertar de um chamado, né? E a mudança de nome já veio logo na sequência para Stonos, com o Matheus redigindo aí todo o plano de marketing. A gente foi para o Paraná e, como dito, no Paraná a gente entendeu os fundamentos da venda, entendeu como se posicionar. E eu posso dizer aí que no pré-pandemia, de 2019 em diante, a gente vem fazendo um trabalho relevante para o agronegócio. Tem tanta oportunidade. A gente já fez números muito significantes na avicultura. Então, hoje um avicultor, uma avicultora consegue, em muitas das vezes, reduzir uma conta de energia de 15, 20 mil reais para 100 reais. E esse processo de levar essa solução para a energia nos possibilitou crescer bastante. Hoje, a posição da Stonos é pautada agora mais na parte de soluções para irrigantes, para armazéns, enfim, essas fronteiras que vão se abrindo com a conversão do pasto, né, para o gado, para lavouras. E aí a gente pode levar recurso energético, por exemplo, uma terceira safra com irrigação, produtividade vai lá na altura. Desafios que a gente acaba enfrentando são muito relacionados atualmente à taxa de juros e ao preço da commodity. Então, são 2 vetores, duas alavancas que ditam o crescimento atual. A gente tem se posicionado, levando ao mercado uma solução um pouco personalizada, que é a oportunidade do agroprodutor possibilitar que a gente entre na fazenda, na propriedade, faça um projeto personalizado e, estruturando um crédito para ele, ele não precisa nem pegar
capital no banco ou investir com o próprio recurso. Hoje a gente tem relação com diversos fundos de investimento que eles têm apetite para, uma vez que o projeto gera valor para o cliente tem boas garantias minimamente adequadas para receber o investimento, e aí vem o investimento dos fundos, que possibilitam, aí, dentre N soluções, duas que merecem destaque. Uma é a compra de um ativo já pronto para você arrendar de volta. Então, por exemplo, a pessoa tem uma subestação de energia, tem um complexo com uma usina fotovoltaica, gerador a diesel, e ele precisa de dinheiro. Nesse momento, a gente está com a taxa de juros muito cara para você ir a banco. Então, uma das operações muito comuns é o fundo de investimento vai, compra o ativo e te arrenda de volta. Arrenda depois. Porque isso te alivia um caixa e você se compromete com garantias e um pagamento recorrente, né, a continuar utilizando a sua infra. Uma outra segunda abordagem de muito sucesso é você fazer projetos do zero. Então a fazenda quer dobrar a capacidade produtiva dela, capacidade de armazenamento, só que nesse momento às vezes ela está sem garantia, ou mesmo sem apetite de fazer esse investimento. Então vem um fundo de investimento e possibilita a construção desse ativo de energia, e ele também faz como se fosse a Energy as a Service, a energia sob demanda como serviço. Né? Então esses dois desafios que a gente encontra atualmente no campo levaram a essas possibilidades de trazer soluções novas aí para o agronegócio. Vocês fazem, então, o projeto técnico com esse suporte aí dos fundos de investimento para viabilizar economicamente o projeto. Perfeito. Aproximando, né, o campo aí das instituições, como eles dizem, da Faria Lima, né, da onde... Sim, e aproveitando justamente que esses investimentos com os juros abaixo do que está sendo... recorrente no mercado atual. E os juros atualmente ele já está passando, vamos falar, os juros de capital de giro para uma fazenda, que até antigamente não tinha tantas exigências de garantia. Então possibilitava que o produtor pegasse um empréstimo do banco com juros baixos, talvez sem garantia, para ele custear a sua produção. E aí ele pegava um capital maior, de longo prazo ali, com uma garantia, para fazer as melhorias na fazenda. Hoje, o crédito está muito mais caro e os bancos estão muito mais exigentes com garantias. Então, às vezes, falta até mesmo garantia que o banco aceite. E aí entra a hora que os fundos de investimento com um pouco mais de apetite, eles pegam uma garantia que pega o próprio ativo que está sendo instalado como garantia. Exato. E a coisa vai acontecendo. Hoje a gente já tem alguns clientes performando dessa forma e é uma solução muito interessante para o agroprodutor. Maravilha. O nosso tempo tá indo para finalmente ali, né? E a história tá se aproximando dos dias atuais. Mas vocês têm também, Pedro, essa parte que inclusive é o que nos aproxima num primeiro momento, né, da importância da difusão do conhecimento e tudo mais, né? Então, vocês participam também, ajudam a organizar eventos, né, para trazer conhecimento, compartilhar conhecimento, e tem a Academia Stones, que tu estava me falando, né, que são treinamentos internos para a equipe, para a equipe de vocês, né? Fala como que tu enxerga a importância dessa questão educativa, desse processo educativo de forma permanente, aí, tanto de forma interna quanto externa, né? Tanto do negócio interno de vocês quanto da comunidade ao redor. Perfeito. Fabrício, a gente tem como um dos 6 valores da Stonos inspirar o conhecimento. É algo, como eu disse, né, foi uma inspiração vinda muito do meu pai, eu repliquei na minha vida, levo isso para a empresa. E a Academia Stonos nada mais é do que uma oportunidade mensal para a gente difundir o conhecimento entre o nosso time. Vem pessoas de mercado, referências de mercado, para trazer um pouco de conhecimento sobre habilidade de comunicação, habilidade de dar feedback, como liderar pessoas, como delegar,
Então, assim, são N temas que a gente traz para a Academia Stonos. Oportunidades de melhoria que a gente entende que pode fazer. Trazer pessoas com especializações para atuar em temas até mais nichados dentro da própria empresa. Porque às vezes a gente pega temas muito generalistas e a gente não dá a devida profundidade, que foi justamente onde a gente se aproximou. Hoje a Stonos vive um novo plano de expansão para as fronteiras agrícolas e você sabendo como um bom gaúcho, sabe que o gaúcho tem essa veia de levar a sua tradição para onde ele se expande, né? A gente tem centros de tradição gaúcha até fora do Brasil. Tem. Né? Inclusive, daqui a pouco vai ter em Marte, né? Exatamente. O Elon Musk daqui a pouco leva para lá. Vai facilitar que a gente leve para lá. Então, essa busca por trazer temas mais profundos, Fabrício, possibilitou aí com que a gente pudesse pensar em uma solução, né, com essa tua experiência de atuação na estrada, com essa leitura do comportamento aplicado às pessoas que vivem como consultor, e a gente entende que o potencial para os colaboradores, para os integrantes da empresa, eles se potencializam quando a gente traz gente com legitimidade para poder falar com temas bem específicos, né? Então, esse desafio aí do ano que vem, basicamente é levar a Academia Stonos a níveis mais personalizados dentro da demanda de cada time. Maravilha, não? E essa função do conhecimento de causa que eu falava antes, né, é fundamental, porque esse processo de transição de carreira que eu acabei fazendo, né, que eu te relatava um pouco antes da gente vir, eu só me permito fazer isso, Pedro, e tenho a tranquilidade hoje de fazer isso justamente porque eu pude viver na pele por 15 anos o que é, de fato, uma vida na estrada, né? Isso que eu falo na abertura do episódio é exatamente o que eu vivi por 15 anos na prática. E desses 15, os últimos 7, conciliando estudos teóricos de comportamento humano, de neurociência, de programação neurolinguística, de gestão de pessoas, enfim, todas as coisas que a gente andou conversando recentemente, e podendo, enquanto teorizava, ir colocando na prática, testando na prática, na convivência, né, com os clientes, na forma de comunicar, na forma de fazer uma proposta, na hora de me posicionar, enfim, de passar uma recomendação. Então a gente pôde ir validando esses estudos teóricos e achando a nossa forma de encaixar a teoria dentro da prática. E isso me permite hoje usar como exemplo, e eu costumo bastante pegar vários erros que eu cometia e como que eu consegui, a partir da tomada de consciência daquele erro, que isso inclusive foi o que me motivou a começar a estudar comportamento humano. Porque quando eu tive a transição, que eu saí da primeira empresa que eu trabalhava, que eu te falei, para abrir meu próprio negócio, 8 safras depois, antes da tomada de decisão do que fazer, porque também foi uma forma, isso eu não cheguei a te relatar, quando eu saí da empresa antiga, foi no final de abril de 2018 e eu decidi que até o dia 1º de junho daquele mesmo ano eu não ia fazer nada. Eu não ia nem pensar em trabalho, que eu precisava de fato dar uma zerada no HD. Eu queria resetar meu HD. Né? Tava exausto. Então eu precisava de um período grande de férias. Então foi os últimos dias, a última semana de abril e todo mês de maio eu não pensei em negócio. E eu não anunciei para o mercado que eu estava disponível. Por 2 motivos. Primeiro, porque de fato eu queria descansar minha cabeça, e o segundo, eu queria fazer uma avaliação de valor de mercado. Eu queria ver o quanto eu estava valendo. Porque se eu não falasse, diminuía a chance, digamos assim, de ser procurado. Ainda assim, nesse período, eu tive 6 propostas. E daí, para todo mundo, eu respondi a mesma coisa, dentro do mês de maio. Eu esclarecia que até o dia 1º de junho eu tinha decidido que eu não ia nem pensar em negócio. Estava honrado com a proposta, muito feliz de ter sido procurado, reconhecido, mas que se a partir do dia 1º de junho ainda houvesse o interesse, eu fazia questão de me sentar para escutar a proposta que estava sendo feita e deixava claro que já tinha recebido mais procuras e que eu ia me sentar com todo mundo para ouvir a todos antes de tomar qualquer decisão. E foi após ter escutado todas as propostas que eu parei para pensar
que rumo eu ia seguir, tomar a minha decisão, e nesse momento eu faço uma autoanálise das 8 safras que eu tinha vivido até então. Cara, e nesse momento começou a me cair uma quantidade de ficha de a minha principal falta de habilidade era justamente de lidar com gente. E eu comecei a entender que as propriedades aonde eu atuava, que eu mais conseguia gerar resultado, elas tinham uma característica técnico-operacional muito específica, e que aquilo eu conseguiria transformar num negócio nichado. Isso era uma oportunidade boa de negócio. Só que isso era técnico-operacional, não era humano. Isso eu sei fazer muito bem. A parte humana é que está faltando. E daí, nesse momento, eu decido abrir o meu próprio negócio, mas me desenvolvendo humanamente para transformar aquela possibilidade de nicho num negócio mais rentável. E foi assim que essa transição se deu, né? E até chegar no momento atual de eu parar definitivamente de atuar no campo para ensinar aquilo que eu fiz ao longo dessa década e meia. Então foi assim que se deu esse processo. Agora, amplificando um pouco mais para ti, né? E obviamente o pessoal de casa, como é que foi esse processo todo dessa transição. E isso me permite hoje eu ter a segurança necessária, né? De fazer o que eu faço, de me posicionar como mentor de consultores em início de carreira e de estar fazendo negócio, inclusive, com áreas que não são diretamente ligadas à consultoria, como é o caso da parceria contigo, do evento da Gebras, que a gente teve mais cedo conversando com o Fabrício, eu tocar, inclusive, acho que está nos assistindo, de ter podido participar de uma convenção interna da equipe comercial da Gebras, falando sobre comunicação. Então, as habilidades que eu mais precisava desenvolver é justamente aquilo que hoje é o meu foco de trabalho. Então, por quê? Porque eu percebi que eu tinha aquela falta de habilidade, aquela deficiência, procurei desenvolver ela e tive a oportunidade de colocar aquilo em prática, né? Ainda antes de sair do campo. Então, isso, como a expressão que tu usou, né? Legitimiza, né? Legitimiza. Legitimiza e faz com que eu me sinta seguro e confiante de levar para o restante do mercado aí essa nova forma de atuar, né? E eu fico literalmente honrado de tu ter te deslocado de Goiás para cá por isso, né? Porque foi isso que nos aproximou num primeiro momento. O podcast ajudou bastante nisso também. E a gente vê e cada vez mais tem a convicção que a tomada de decisão foi certa e que o caminho realmente é esse. E que com outras pessoas alinhadas com o mesmo propósito, a gente vai conseguir de fato impactar milhares, não são inúmeras, são milhares de pessoas aí com essa difusão de conhecimento. Milhares de pessoas. E o que é admirável nessa jornada sua é quanta legitimidade, como você bem falou, inclusive aqueles 4 fundamentos do aprendizado, né? É natural. Durante a sua carreira, com uma atuação mais como consultor, eram fundamentos que às vezes estavam ali no seu inconsciente, que você, né, não gostaria ou não colocava em prática para extrair valor deles. E hoje, de fato, é a sua maior geração de valor. Outro ponto super importante que vale a pena registrar aqui é justamente a gente ter paciência, né? Num mundo tão rápido, tão acelerado, a gente ter a paciência com o processo. Sem dúvida, o processo ele é lento e contínuo, né? Na verdade, ele não está pronto nunca, né? Isso é uma coisa que eu recebo seguido. Agora até faz um certo tempo que eu não boto uma caixinha de perguntas no Instagram, mas é muito comum receber essa pergunta. Como que eu sei quando eu estou pronto? A pergunta, cara, primeiro, nunca vai estar. Segundo, a única forma de saber é se colocando à prova. Até para que tu consiga identificar o que de fato já é a tua potencialidade e quais são as deficiências que tu precisa melhorar, o que tu precisa corrigir. Cara, não tem como aprender a nadar sem pular na piscina, né? Exato. Ficar só assistindo os outros nadadores e ouvindo o técnico e o treinador de como que se nada, não adianta, tem que pular na água. Mas pronto, de fato, a gente nunca vai estar, né? Foi uma das coisas que a gente falou no início do podcast, né? A necessidade de se manter permanentemente em atualização, né? E dependendo da área, num caso mais tecnológico, como é o teu caso, mais ainda, né? Que a velocidade com que as coisas se atualizam é muito mais rápida, né?
E, cara, e se tratando de pessoas, que é o que eu estou me especializando cada vez mais, cara, não tem como a gente entender de pessoas definitivamente, a partir de agora eu entendo tudo sobre pessoas. É para sempre o estudo, né? É fundamental que a gente tenha essa consciência. E vamos combinar, é o que nos mantém motivado Total. A seguir andando, né? Total. É isso. Justamente. O nosso tempo terminou lá, mas assim, ó, é importante, lógico, nós vamos fazer as considerações finais aqui antes de fechar o episódio. Mas o Vicente tem um comentário que foi feito aí pelo Felipe, acho que é Felipe Augusto. Eu confesso que eu não consegui ler ele todo aqui, vamos botar lá, Pedro, na tela. Ó. Acho que é conhecido teu. Ó. Pedro, trabalho com agro também e coincidentemente com irrigação. Na prática, quando faz sentido o irrigante investir em energia solar e qual costuma ser a média do retorno desse investimento? Aí, ó. Maravilha. O irrigante hoje ele tem um benefício muito grande, que é o horário reservado, onde o desconto na fatura de energia, da energia utilizada nesse ponto, chega a 90%, por exemplo, lá no oeste baiano. Então, o ideal, o primeiro passo, é tentar concentrar ao máximo a sua irrigação nessa janela com o desconto. Quando, ainda utilizando toda essa janela de desconto, você precisa utilizar mais do seu pivô, aí começa a ser viável você colocar, por exemplo, como o Felipe falou, a energia solar. Então, você desenvolver uma solução para abater a energia justamente do horário fora do reservado, né? Aquela irrigação que você faz no período diurno. Os horários de pico. Até no horário de pico, ele é o noturno, onde o abatimento da energia solar começa a ficar muito caro. Você tem que ter muita energia. Mas o ideal é você fazer o abatimento do horário fora ponta. Ou seja, aquele horário que não é nem o ponta e nem o reservado. Sim. A gente está falando do horário aí das 6 da manhã até as 6 da tarde, mais ou menos, né? A depender de uma distribuidora ou outra. Abatendo aí, o retorno de investimento se dá em aproximadamente 4 anos. Então é um retorno de curto prazo para uma commodity como a safra, Sim. em que em 4 anos você vai fazer aí, talvez 8 safras e já pagou o seu equipamento. Sim. Aí tem pivôs aí com mais de 20 anos rodando aí, segue funcionando, né? Mas é bem interessante isso daí, porque eu li a pergunta ali, enquanto tu começou a resposta, eu já fiquei pensando na parte operacional e técnica do processo da lavoura, né? Porque é muito comum, lógico, a gente tentar alinhar essa questão econômica, só que às vezes, dependendo da capacidade operacional daquele pivô, inevitavelmente ele vai ter que rodar o dia inteiro. Exatamente. Então, cara, não tem como ser o momento de, isso daqui economicamente seria o ideal, mas pensando inclusive no manejo e no resultado daquela lavoura, ele vai ter que rodar 24 horas para não atrasar os manejos, enfim, para ter a efetividade. Porque também, dependendo da lâmina d'água, ele vai rodar uma porcentagem da área total, né, a cada ciclo de 12 ou de 24 horas, enfim, essas questões mais técnicas operacionais do processo ali. E foi interessante a opção da energia solar para complementar e justamente tentar manter a parte econômica, a parte operacional e a parte técnica tudo junto, né? Tudo, e personalizar é a regra do jogo. Eu costumo dividir os negócios em 3 setores. Tem a cidade, a floresta e a fazenda, cada uma com uma especificidade. Então, a cidade, ela tem uma especialização, ela tem uma vertente de especialização. Você precisa tratar do dente, você vai no dentista. Você precisa resolver alguma questão legal, você vai no advogado. Então, você tem especialistas. Quando a gente fala de floresta, já é uma especialização territorial. Por exemplo, o Pantanal é totalmente diferente do Cerrado, que é diferente da Mata Atlântica. Então, são especificidades territoriais. Agora, a fazenda tem a vertente da vocação. É uma especialização vocacional. Por exemplo, aqui no Sul, principalmente aqui em Pelotas, como você bem disse, o arroz, a pecuária. Quando você vai para o oeste da Bahia, a gente já está falando de algodão. Quando você vai para o Mato Grosso, soja, milho. E essas particularidades, elas exigem soluções totalmente
personalizadas, né? Então o entendimento da cadeia produtiva, do ciclo produtivo, ela é essencial. Maravilha. Pena a gente não ter mais tempo para seguir abordando. É isso aí. Mas é bom que fique o gostinho de quero mais, né? Que sinal Claro. que foi proveitoso e que tem bastante coisa para a gente explorar ainda numa próxima oportunidade. Mas antes de encerrar, eu vou pedir que tu, como eu tinha te dito, né, que eu sempre fecho o episódio pedindo que o convidado deixe um conselho para quem está no começo de carreira, que o podcast fala para profissionais do agro e início de carreira, né? Então nada mais justo que uma pessoa já com a carreira consolidada, mais de 20 anos de estrada, possa dar um conselho para quem está no começo. Eu acredito que uma mensagem que pode fazer sentido para quem está buscando fazer a diferença é, de fato, buscar bons mentores, boas mentorias, né? Num mundo com tanto conhecimento, você ter um mínimo de direcionamento vai te economizar muito esforço e vai te possibilitar muito mais acertar. E quando você errar, você aprender com os seus erros. Então, um ponto super relevante, independente da área que você atua, é busque ter bons mentores. Escolha e, se necessário, vai trocando. Esse mentor foi ótimo até tal ponto, essa mentora me ajudou a trazer até aqui. A gente falou aqui por várias óticas diferentes como o processo de aprendizado é contínuo e como a gente aprende com erro, né? Então, assim, o fato da gente ter um mentor, com certeza, é um caminho único aí para a gente poder estar sempre na direção correta. Maravilha. Eu costumo sempre, quando falo sobre isso, sobre mentoria, sobre treinador e tudo mais, usar o exemplo, se até o Messi e o Cristiano Ronaldo precisam de treinadores, que dirá de nós simples mortais, né? Exatamente. Simples assim. E lembrando que o mentor nada mais é do que uma pessoa que tem experiência suficiente e resultados suficientes naquela área que tu está procurando te desenvolver, né? Exato. Então, e esse é um ponto fundamental, né? A pessoa precisa, para ser legítimo, como tu falou antes aí, ter tido resultado naquela área para que sirva de mentor para ti naquele ponto específico, né? Então, a pessoa que passou por as dificuldades que teve para gerar os resultados e que vai justamente evitar que tu cometa os mesmos erros, né? Então, o erro é um grande professor, porém ele cobra caro. Muito mais barato é aprender com o erro dos outros, né? Claro. E um ponto que pode fazer sentido, de repente, para a audiência, é que muitas das vezes quem está em começo de carreira fica inseguro, com vergonha de pedir um suporte, né, para essa mentoria. E saiba que quem já está no estágio avançado da carreira, quem já está na fase final da sua carreira, ele tem um maior orgulho de poder colaborar com tanto aprendizado na jornada, né? Então, só acrescentando essa questão de buscar mentor, não tenha a menor vergonha de pedir. E mire alto, vai nas pessoas que te inspiram, porque é dali que a gente tira a energia para levantar da cama todo dia e tentar fazer a diferença. Maravilha, assino embaixo. Então, antes de eu encerrar o episódio, agradecendo mais uma vez a presença do pessoal de casa, né? Vou pedir que tu faça tuas considerações finais. Eu recupero a palavra aqui e a gente se despede da turma. Maravilha, Fabrício. Te agradecer mais uma vez e principalmente parabenizar pela sua iniciativa aqui com o podcast, de levar um pouco dos desafios de quem faz acontecer na estrada, né, com uma diversidade de convidados aqui. Fico muito feliz pelo convite e pode ter certeza que a gente vai ter muita oportunidade aí de levar conhecimento para todo mundo que vive na estrada e de um modo ou outro está em contato com o agro. Brasil afora. É isso aí. Show de bola. Então te agradeço mais uma vez a presença, Pedro. Valeu mesmo por te deslocar. Eu que agradeço. Do Goiás até o Rio Grande. E com certeza é só o começo de grandes projetos aí. Pessoal de casa, mais uma vez lembrando que quem é novo por aqui, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder os próximos episódios. E estamos juntos nessa estrada. Um forte abraço e até o próximo. Valeu!